senhores da prefeitura... Ah, inclusive, Célio, faz um favor para mim. Tenta achar aí um fio arrebentado, porque daqui a pouco eu vou falar sobre o projeto que foi aprovado aqui na Câmara de Belo Horizonte, sobre o enfrentamento da cidade de Belo Horizonte a esses fios pendurados na cidade. Olha as imagens do... Isso não é uma pouca vergonha? Não é um absurdo? E daqui a pouco eu vou cobrar sobre esse tipo de situação que a gente está vivendo aqui, porque nós temos uma resposta positiva da Câmara de Vereadores da cidade de Belo Horizonte. E pode ser o início para o fim desta bagunça que acontece aqui, e não só em Belo Horizonte, mas nos municípios também vizinhos, porque a turma vai, o que tem de ligação clandestina, de telefonia, né? Porque hoje em dia qualquer um abre uma porcaria, uma situação dessa e começa a distribuir sinal. Tem gente que usa o poste da CEMIG e não paga a taxa. Inclusive, ó, o vereador já chegou aqui. A hora que eu vou fazer o seguinte, eu já vou chamar o vereador para falar dessa situação dos cabos pendurados na cidade de Belo Horizonte e já vou jogar o pepino para ele desse cruzamento para ver, pedir ajuda, né? Já que ele mexeu nessa história do fio, de repente ele me ajuda nessa parte de mobilidade também. E foi aprovado. Agora, falar em tirar meu sono, desde que eu cheguei aqui em Belo Horizonte e comecei a rodar o estado de Minas Gerais, se tem uma coisa que me incomoda, são os fios pendurados, que às vezes, ó, ficam ali e ninguém tira. E eu já cobrei isso. Vocês não têm noção de como eu já cobrei esse tipo de coisa, seja no rádio ou na TV. E aí, qual foi a boa notícia que eu recebi? Recebi essa semana, foi aprovado um projeto de lei que acaba com os fios e cabos partidos em Belo Horizonte. Foram 38 votos favoráveis, nenhum contrário. O projeto de lei, de autoria do vereador Braulio Lara, do Novo, altera o Código de Posturas de BH, estabelecendo a obrigatoriedade do poder executivo notificar os responsáveis pela fiação aérea rompida. Bom, Braulio está aqui. Vem cá, vereador. Tudo bem? Bom encontrar o senhor. Ele que é motociclista também. Bom, como é que você está? Como Você é que está bem? Tudo jóia, tudo Vereador, ótimo. eu sei que você está nessa luta há muito tempo também para tentar moralizar essa bagunça que a gente vê em Belo Horizonte. Na prática, o que muda com esse projeto? O objetivo do projeto é realmente colocar a ordem na casa, né? A gente sabe que a questão de estar ali, o prefeito, ele faz a função do síndico da cidade. O que a gente quer é que as pessoas façam a notificação para os canais da prefeitura e a prefeitura, então, comece a notificar as empresas que prestam serviço em Belo Horizonte para fazer a regularização dessa fiação. Porque o que acontece, William, é o seguinte, está ficando aquela história de que filho feio não tem pai? Sim. Basicamente, é esse problema da fiação. Tem fio que está abandonado, tem fio que não é mais utilizado, só que os Que é daquele da telefonia móvel. Na maioria das vezes. A gente está falando, principalmente, igual a própria Oi, quando no passado tinha aqueles cabos gigantes, ninguém retirou, ficou tudo jogado. E à medida que eles vão rompendo, aí sim a gente vê o pedestre passando numa calçada que está cheia de fio lá para ele tropeçar, cair, acontecer alguma coisa. Às vezes, inclusive, a gente já flagrou com as câmeras que estão espalhadas pela cidade acidentes com motos. A pessoa vindo e tem um cabo no meio do caminho e isso aí pode, inclusive, causar um acidente fatal. Sim. Mas a gente vê fios enrolados nos postes, nas árvores, nas placas de trânsito e ninguém vai lá para tirar. Então, qual que é o problema? Fica um jogo de empurra. Porque a o poste joga para cá... o poste é da CEMIG, e... só que ela aluga esse poste para outras operadoras, não é isso? E tem poste que não é da CEMIG, é só da telecomunicação. E aí, eu lembro de uma conversa com a CEMIG, eu acho que é até legal, deixa eu provocar a CEMIG, que eles estavam fazendo um estudo no estado de Minas Gerais para fazer um mapeamento desses postes, né, para saber quem está ali. Mas tem muita ligação clandestina também. Então, tem ligação clandestina. Você estava mostrando um problema de ladrão, tem ladrão de cabo, de fio, e aí os caras vão lá, cortam o fio fica jogado para um lado. Então tem todos os problemas, mas a questão é a seguinte, já está um emaranhado de fios rompidos pela cidade inteira, todos os bairros, todo lugar você vê. Como que a gente vai resolver? E para mim a solução vai ser a prefeitura trazer de fato a notificação pelo cidadão e ela sentar na mesa com todas as operadoras e colocar a ordem na casa. Eu sei que não é uma coisa que vai ser fácil de fazer, mas o que a gente está dando na Câmara é a sustentação jurídica para que o prefeito possa exigir que isso aconteça. A gente está falando de código de posturas, a gente está falando de que as empresas que atuam em Belo Horizonte façam, de fato, cumprir o dispositivo que é
o cabeamento aéreo organizado. E quando você tem, por exemplo, nesse caso da telefonia móvel, que já não tem mais a empresa, o fio está ali, como é que vocês vão resolver essa parte? Em algum momento vai ter que se fazer uma força-tarefa para tirar esse lixo que ficou na cidade inteira. Eu vejo que uma das saídas é a prefeitura sentar junto com a CEMIG, montar uma cooperação, um plano de ação. Um plano de ação envolvendo as autoridades, mas assim, assumir o problema para a gente resolver. E eu estou bem esperançoso, William. O prefeito Álvaro Damião tem sempre frisado que Belo Horizonte agora é a cidade do sim. E sim, a gente quer resolver o problema dos fios e cabos partidos. Eu não gostaria de passar mais 4 anos na Câmara brigando por um problema que está na cara do gol, todo mundo está vendo e o que a gente precisa é de atitude. Inclusive a nossa produção fez contato com a prefeitura, ela ainda não se manifestou sobre esse projeto, né? E desse poder que ela vai assumir. Na prática, quando que a prefeitura passa a ter esse poder? Já está valendo? Então, William, tem uma historinha ruim nesse capítulo dos fios e cabos partidos, porque foi o primeiro projeto de lei que eu apresentei na legislatura anterior. Tinha acabado de virar vereador, falei, agora eu vou conseguir resolver um bendito cabo lá perto de casa, que também, toda hora eu ia para aquele ping-pong mortal. Ah, não é comigo, liga para cá, liga para lá, e você não consegue resolver. Virei vereador, falei, agora vai. Botamos o projeto de lei, ele foi aprovado em primeiro e segundo turno com unanimidade, e aí, de repente, veio um veto do prefeito, na época, Fuad Noman. E ele trouxe o veto para a Câmara, a gente derrubou o veto. A lei entrou em vigor com a assinatura da presidente Nelly Aquino na época, e aí começou uma batalha judicial. A prefeitura entrou na justiça, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, questionando a lei. Num primeiro momento, eles suspenderam a lei com uma liminar, mas aguardando o julgamento. E quando o julgamento foi concluído, o tribunal confirmou a lei, falou, tá tudo certo, porque trata-se de posturas municipais e não de telecomunicações. Mas a prefeitura, em vez de entrar em campo, continuaram judicializando e foram para o STF para derrubar a lei. E assim conseguiram, né? Não sei, o STF hoje, infelizmente, às vezes ele é influenciado por algumas outras questões, não vou entrar nesse mérito. O fato é, esse ano, começando a nova legislatura, pautei de novo o projeto, deixando bem claro que a gente está tratando de assuntos de posturas municipais. Não estamos falando de telecomunicações em si, porque isso é matéria federal. Mas o que nós queremos é alguém que pegue o alicate, vai lá, corta o fio, arruma essa baderna, o que é lixo vai para o lixo e vira reciclagem, e o que de fato tiver que estar dentro dos padrões das normas, que sejam cobradas às operadoras. Então, é isso que a gente quer. O projeto está aprovado na Câmara de Vereadores. Primeiro turno. Primeiro turno. Agora Isso. Tem mais uma votação. Tem porque ele acabou de receber emendas, né? Sugestões de alteração do texto que serão apreciadas agora no segundo turno. Mas eu acredito que a gente vai conseguir resolver porque existe uma conjunção de forças sabendo que esse problema é um problema crítico da nossa cidade e que tem que ser enfrentado. Bom, e o senhor chegou no momento bem oportuno, porque o nosso querido Célio Camilo, nosso repórter... Célio, o vereador Braulio está aqui. Explica para ele onde você está, por favor. Bom, boa noite ao vereador, né? Mais uma vez, boa noite para todo mundo que está conosco. A gente fala ao vivo aqui da Avenida Santa Terezinha, bem na ligação de 3 bairros. À minha direita é o bairro Santa Terezinha, à minha esquerda é o bairro Serrano e aqui são as pessoas que vêm do bairro Castelo, em Belo Horizonte. E essa é a situação do cruzamento, mostrando agora de um outro ângulo, viu, WT? Esse ângulo aqui que mostra, né, que as pessoas têm dificuldade por conta da antena, né, que está aqui à minha esquerda e também daquela mureta que está bem ali no canto. Ali o motorista não tem visibilidade, né? Precisa parar quase no meio da Avenida Santa Terezinha para conseguir seguir seu caminho. Vereador, pois bem, código de posturas. O que a gente pode fazer? O que a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte pode fazer para colocar um semáforo, para chamar a BH Trans, para poder demandar essa situação que a gente está vivendo ali naquela região? Uai, o WT, eu sou o presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, né? Então é um assunto da nossa comissão. O ideal, e já vou fazer uma audiência pública ou uma visita técnica no local, que vai ser até mais prático, para a gente levar a BH Trans, levar as autoridades da prefeitura, para que seja proposta uma solução para reconfigurar esse cruzamento, esse local, e facilitar, obviamente, a vida das pessoas. Então eu fui na pessoa certa, isso não estava combinado. Mais uma vez, né, o Brasil Urgente, a Band, né, através da força dessa equipe, acaba ajudando de alguma forma, é a prestação de serviço. Eu agradeço muito. Então, assim,
tem um desafio para você aí. Já sai daqui com a encomenda. Então tá, obrigado, Braulio. Um abraço, William. Deus te Valeu. abençoe aí. É isso aí, a gente vai somando forças, trazendo os problemas, buscando a solução, mas a melhor fonte de um jornalista está na voz do povo. Sem vocês, eu não consigo fazer.